continuação. Existem outras coisas que também acontecem no lugar secreto. E uma das principais é a restauração. Quando precisamos ser restauradas ou estamos em tempos de restauração, devemos permanecer em silêncio diante de Deus. Neemias exemplifica a importância da discrição em tempos de restauração. Depois de estabelecer a notícia de Jerusalém e ouvir os relatos terríveis de uma cidade que estava destruída, com portas queimadas, muros quebrados, Neemias foi servir a um rei com aparência triste, que o próprio rei questionou o motivo, por reconhecer que Neemias nunca havia se apresentado antes daquele jeito. Ao compartilhar com o rei o motivo e receber a autorização dele para ir à sua cidade, e reconstruí-la, Neemias se moveu discretamente para a restauração de Jerusalém. Está registrado em Neemias 2, do 12 ao 16. E Neemias estava diante de um processo de restauração. Não falou nada a ninguém, esperando o momento certo para contar que estava ali para restaurar os muros de toda a cidade de Jerusalém. Muitas mulheres têm atravessado tempos de restauração, tempos em que nada parece prosperar e se questionam por quê. Em muitos casos, o motivo é simples: tem contado o que deveria ser secreto e revelado apenas diante do Pai. Os processos de restauração devem acontecer na intimidade com Deus. Não pode ser exposto, porque quando são expostos antes do tempo, pode ser alvo de incompreensão, zombaria e até acusações. Neemias 2, 17 ao 19. Durante o processo de restauração, aprenda a lidar com pessoas que não compreendem e zombam o que Deus te deu para corrigir, construir. A igreja do Pai é uma restauração que Ele faz para nós. É uma casa que curou os corações e nos restituiu de muitas perdas que sofremos, principalmente uma reconstrução que você não acreditava de novo na igreja. Durante o processo de restauração, aprenda a lidar com pessoas. Sabe, em 2015, no início da construção da igreja, a qual nós somos agora pastores, alguma pessoa não acreditava em que Deus estava gerando. Outras questionaram o que estava nascendo. Naquele momento, foi necessário aprender a tomar cuidado com as palavras que não eram compatíveis com as ações de Deus no processo da nossa restauração. Além disso, não devíamos nos entristecer com as pessoas que não compreendiam o que estava vivendo no processo de restauração. Esteja sempre preparado para percorrer e caminhar discretamente sobre ruínas, andar sobre escombros, observar e avaliar as perdas antes de dar acesso ao terreno, ao processo da reconstrução na sua vida. Sabe, Neemias, ele caminhou sobre os escombros em silêncio. A situação é difícil? As portas da cidade estão queimadas? Os muros foram destruídos? Não podem, de fato, expor a nossa destruição em todas as rodas de conversa. De fato, necessitamos aprender e silenciar, ser indiscreta para preservar a nossa reconstrução. E vença a batalha secretamente. O lugar secreto com Deus também é um lugar onde recebemos estratégia do céu para solucionar as circunstâncias terrenas. No secreto com o Senhor, somos conduzidas nas situações para as quais não vemos uma direção terrena. Conflitos conjugais ou relacionais são resolvidos e guerras são desarmadas quando andamos nas estratégias que recebemos no secreto com o Pai. Esther teve sabedoria de buscar a intimidade com Deus, a estratégia para livrar o povo hebreu de um grande massacre. Quando seguimos as orientações do Senhor em silêncio, os céus se movem para contribuir conosco. Em Samuel 1, 1 de Samuel 17, encontramos o relato de outra construção ou de uma batalha vencida em secreto. Possam ler todas vocês no versículo 34 ao 37. Escuta, não podemos matar Golias sem antes vencer leões e ursos. Igualmente, não podemos matar feras e gigantes sem antes vencermos as batalhas secretas que travamos em nosso interior. Medos ocultos, lutas secretas precisam ser vencidas e as batalhas que já vencemos devem nos lembrar que o nosso Deus, que nos fez vitoriosa ontem, garante a vitória para hoje também. O mesmo Deus que nos livrou das batalhas internas é poderoso para nos livrar e garantir vitórias externas. E é no lugar secreto que recebemos toda a força necessária para vencer os Golias que nos afrontam hoje. Davi, ele soube reconhecer as armas que tinha nas mãos. E assim como ele, precisamos discernir as armas que temos para derrubar gigantes que estão diante de nós. Em primeiro lugar, devemos saber quem somos em Deus e que Ele nos prepara para a batalha. Em segundo lugar, Ele nos dará autoridade para vencer em público e servir de ponte para a reconstrução de outras. Muitas de nós
serão levantadas para levantar e atuar como construtoras de Deus na vida de outras mulheres. Escuta, mas para isso, precisamos estar neste lugar secreto com Deus, onde seremos construídas na intimidade com Ele. Construa no seu lugar secreto. Permita que a construção seja gerada nele. Fale por si mesma. Deus sabe o que está fazendo quando nos lança no deserto. Existe uma enorme diferença entre tirar um pássaro de uma gaiola e tirar a gaiola de um pássaro. Hum. A primeira se refere a uma missão de resgate, mas a segunda diz respeito a um processo de transformação. E é esse processo que ocorre no deserto. É lá que fomos forjadas e recebemos a força que nasce da fraqueza. O primeiro lugar em que Israel pisou, depois de ser livre do Egito, não foi Canaã, mas sim deserto. Um deserto longo e cheio de desafios. Deus não tira da gaiola, ele nos lança imediatamente no teu lugar, como prometeu. Ele prepara por meio das dores, dos limites que somos capazes de vencer, mas que abrir gaiolas, Deus arranca as gaiolas internas que carregamos, porque são elas as mais difíceis de extrair. Agora, a verdadeira liberdade flui de dentro para fora. Então, simplesmente se renda.